Então, como o Ricardo bem falou, desculpa fazer essa parada, mas ele é muito importante para entender por que desse levante armado. Há, sim, certos conflitos interdepartamentais na Federação Russa. E esse conflito da PMC Wagner, ele não vem sozinho como levante isolado da PMC Wagner perante a estrutura centralizada do Ministério da Defesa. Existem muitas críticas ao comando de Shoigu e Gerasimov. Tanto que houve uma surpresa muito grande quando Surovikin foi substituído por Gerasimov como comandante supremo das Forças Russas no Teatro de Operações tão rápido, porque Surovikin estava fazendo um trabalho elogiado, embora ele seja o 02, o adjunto de Gerasimov. Ocorre que é muito interessante observar o seguinte: o levante armado ele teve, ainda que um apoio tácito, de inúmeras estruturas militares russas num primeiro momento. Em Rostov-on-Don, quando as unidades Wagner, Prigozhin, chegou no quartel do Distrito Militar Sul, ele estava conversando com Surovikin e Alexei Alekseyev, e também estava em contato com Yevgeny Kurov. O Yevgeny Kurov é o vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Ambos, com muita influência na tropa. Esses generais são os que têm mais influência hoje em dia diretamente na tropa. E Surovikin, Alexei Alekseyev e Yevgeny. Os três são veteranos, muito elogiados e com muito carisma, diferentemente de Gerasimov e Shoigu, que são vistos como burocratas de forma muito distanciada. Consequentemente, há indícios, eu não estou dando certeza, diferentemente do que se afirma nas imprensas, que esse levante teve um apoio tácito de setores, estamentos dentro das estruturas militares russas para que pressionasse o Kremlin a fazer uma espécie de expurgo ou mudanças na estrutura de alto comando do Ministério da Defesa russa. Para tal, aproveitando os fortes críticas e conflitos que havia entre Prigozhin e o alto comando militar russo, fundamentalmente essas duas personalidades, Shoigu, ministro da Defesa, e o Gerasimov. É importante destacar que Prigozhin ele era, até certo ponto, idolatrado e tolerado na estrutura de poder político na Rússia em relação a ser uma espécie de accountability, ou seja, uma vocalização das críticas que a sociedade russa tem em relação a determinados problemas de planejamento operacional e estratégico que advém do Ministério da Defesa. Então, fundamentalmente, esses desgastes foram se amplificando. Prigozhin foi, o ponto culminante de estopim foi o decreto-lei, porque lá tem, por exemplo, portarias ou resoluções de um ministério tem força de lei. É interessante notar isso na Federação Russa, é outra discussão que não vem ao caso. Mas um decreto-lei expedido por Shoigu, praticamente, na prática, extinguindo todos os PMCs e determinando que cada contratado das PMCs assinassem contratos individuais com o Ministério da Defesa, foi a gota d'água para Prigozhin se sentir afrontado por Shoigu. Por quê? É importante destacar que Prigozhin assumiu grande parte dos encargos da sua empreitada em Donbass, fundamentalmente na Batalha de Soledar, Popasnaya e na Batalha de Bakhmut. Os contratos do Wagner, vamos analisar os contratos do Wagner. Ser russo-falante, falar russo, submeter-se a um sistema lá de disciplina e treinamento, e no seu próprio centro de treinamento, sem apoio do Ministério da Defesa. E, no caso, assinar um contrato de um salário mensal que equivale a 20, 30 mil reais mensais e ter uma indenização muito significativa, no caso de ferimento grave, que resulte em incapacidade permanente ou até mesmo com impossibilidade de retorno ao teatro de operações, e de até 3 milhões de rublos no caso de morte. Vamos analisar a retórica que poucos perceberam de Prigozhin, que ele fala há cerca de 1 mês e meio desde o fim da Batalha de Bakhmut: o que eu farei com meus 20 mil combatentes mortos? Eu já fui proibido de contratar prisioneiros para substituir a mão de obra que eu perdi.
e eu tenho 20 mil mortos. O que eu vou fazer com isso? Diversas vezes ele vocalizou isso. Isso passou despercebido. Vamos analisar agora, calcular. Eu conversei isso com o Ricardo. Vamos supor 3 milhões de rublos de indenização, vezes 20 mil. Isso dá 60 bilhões de rublos. É uma conta que a PMC Wagner não vai pagar. Eu pesquisei, através de Open Source Research, diversos fóruns russos, de sites, etc. E centenas de viúvas estão, há cerca de 1 mês, 2 meses, de viúvas de combatentes Wagner, sem receber suas indenizações. Entram em contato, não recebe ligação de volta do escritório. Então, essa situação começou a pressionar corporativamente, muito perigoso, e na qual o estopim foi justamente aquilo que ele considerou inadmissível, uma afronta, esse decreto-lei de Shoigu, de enquadrar as PMCs, sucedendo, através desse decreto-lei, que cada contrato firmado pelos combatentes ou contratados, né, dos PMCs será feito de forma individual, sem qualquer, eu diria, indenização, sem, no caso, algum arranjo contratual que aliviasse as contas dessas PMCs. É interessante notar o seguinte: a Rússia não tem só o Wagner, a Rússia tem cerca de 40 PMCs que atuam na Ucrânia. Tem da Gazprom, que é a grande, né, empresa estatal de petróleo e gás natural, tem de governadores constituíram PMCs, muitas delas com funções secundárias no teatro de operações dessas outras PMCs. Mas o Wagner atuava com uma divisão autônoma de combate, com até, no seu ápice, 50 mil homens, e sobraram residualmente 25 mil homens. Portanto, olha a nomenclatura do movimento que Prigozhin falou: marcha pela justiça. Ele não atacou o presidente Putin, ele não pediu novas eleições, ele não pediu a mudança de governo, da forma de governar do Kremlin. O que ele queria? Ser recebido em Moscou para negociar. Poucas pessoas ativeram para essa retórica, e fundamentalmente atacando Shoigu e Gerasimov, com certeza com respaldo na sua retaguarda de outros atores políticos e militares. Então são detalhes que nós temos que analisar, porque, como o senhor falou muito bem, professor Robson Farinazzo, a mídia ocidental começou uma operação IPSO, ou sensacionalismo, que ela precisa de sensacionalismo, ou IPSO, que é uma guerra de propaganda atrelada a uma operação psicológica. Aí nós lemos e verificamos cenários que não tem nada a ver disso que a gente está aqui debatendo, que é irresponsável, porque não se analisa as causas até mesmo dessas instabilidades internas na estrutura de poder, fundamentalmente do poder militar russo. E o que torna, portanto, crítico até a avaliação das agências de inteligência. A inteligência americana, dias antes desse levante, já previa que teria essa insatisfação, esse levante, só que ela não analisou os aspectos causais. Ela foi contando que seria fundamentalmente para derrubar Putin e, consequentemente, levar a uma mudança de regime, a uma pacificação. Isso é um absurdo, porque o corpo do Wagner ele é mais radical no posicionamento de qual forma de condução de guerra adotar do que o próprio planejamento operacional do Ministério da Defesa. Primeiramente, eles são contra, o grupo Wagner, grande parte dos combatentes, são contra o conceito jurídico de operação militar especial. Eles são favoráveis ao quê? Decretação de guerra total, para início de conversa. Segundo lugar, muitos ali, claro que vão à base de dinheiro, não se discute isso, mas, repito, eles têm uma estrutura estatal de apoio por trás. Vi de ontem, em que os setores militares vinculados a Shoigu tentaram reprimir o movimento, mas ele transcorreu de uma forma relativamente impune em Rostov-on-Don, foi relativamente impune passando para Voronezh, aí parou lá por Tula, a cerca de 200 quilômetros de Moscou. Isso não é à toa. Isso não é à toa porque mostra, portanto, que o Wagner é uma vocalização de interesses também de estruturas militares dentro da Federação Russa que querem a retirada e a substituição de Shoigu e Gerasimov, que, segundo análises que são verificadas, não serão substituídos agora, publicamente alega-se que não serão mudados, vide as declarações de Dmitry Peskov, secretário de imprensa do Kremlin, mas acredita-se que eles submeterão a uma aposentadoria forçada. Quem ganha no âmbito militar aí? A priori, Surovikin, o governador de Tula, Diumin,
que era um dos guardas-costas até de Yeltsin, que ganhou muito confiança do Putin, o Sergei Azionov, governador da Crimeia, Razan Kadyrov, como sempre, aparecendo através do regimento armados para neutralizar em Rostov. Os Wagner nem precisou, porque eles foram lá e tiveram uma discussão relativamente diplomática, entendeu? Não precisou ter um confronto armado entre o regimento armado das forças chechenas, mas Kadyrov mostrou um fortalecimento político ainda maior do que já teve. É importante destacar isso. E Evkrov, que é ex-governador da Ingushétia e é vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, ele é um camarada extremamente carismático, porque ele comandou o assalto aerotransportado russo na base de Pristina, em 1999, evitando que ele fosse tomado pela OTAN. Então ele é um herói da Federação Russa. Então ele atua também com uma relativa autonomia. Ele foi ferido no atentado à bomba na Ingushétia, sobreviveu e ele reestruturou todo o aparato de segurança na Ingushétia. Então é importante destacar a causa e os desdobramentos disso. Porque pela imprensa ocidental não vamos conseguir adequadamente. Isso tudo foi fruto de muita pesquisa. Então temos aqui razões de disputa de poder, inclusive dentro do estamento militar russo, a questão corporativa das PMCs. Prigozhin se sentia afrontado pelo decreto de lei de 10 de junho, que obrigaria ele até 1º de julho a se extinguir e não ter nenhum tipo de contrapartida, e fundamentalmente as insatisfações da sociedade com Shoigu e Gerasimov. Bom, essa foi a preliminar nossa.